Quantas vezes você não quis fazer alguma coisa, queria demais fazer aquilo, mas puxa, o que será que as pessoas vão pensar, não é mesmo? A gente tende a não assumir isso, ou não querer assumir, porque a gente sabe que não é positivo deixar de fazer as coisas que a gente quer por conta do julgamento alheio. Mas você seguramente pode ter certeza que esse tipo de sentimento está aí dentro de você em maior ou menor escala. E quanto mais você aprender a minimizar o peso, o efeito disso, mais você se sentirá leve e tranquilo, livre para efetivamente fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. E eu vou te mostrar exatamente como você faz isso no capítulo de hoje, que basicamente é dentro do seu cérebro que a gente precisa fazer alguns ajustes. Então, se isso é importante para você, sente o dedo no curtir e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos diários para você aprender mais sobre as relações do seu cérebro com o seu comportamento e efetivamente, como eu sempre digo, colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. E se você gosta dos capítulos diários do Brain Power, no final do episódio de hoje eu vou te contar uma novidade para você efetivamente poder aprofundar todos os assuntos que a gente trouxer, inclusive o assunto de hoje. Então hoje falaremos sobre a sua confiança, a sua voz interior. Platão diz que sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma. E, efetivamente está dentro de nós mesmos a sabedoria, e isso parece um tanto quanto óbvio, então aprenda a olhar para dentro, porque no fundo é lá que se encontra a sabedoria. Porém, quanto menos confiante a gente for, mais a opinião alheia importa, e por conta disso a gente acaba dando um peso gigantesco para o ambiente externo e quase nulo para o ambiente interno. Aquela nossa voz interior, ela quase é muda, a gente não consegue sequer ouvir. Agora, olha só que interessante, você é a pessoa que se conhece melhor do que absolutamente todas as outras pessoas. Ainda assim, a gente se limita com base na opinião das outras pessoas. Algo que claramente não pode acontecer se você realmente quer crescer, sair da média. Existe uma frase que eu gosto bastante, que é: você pode ser igual ao mundo ou mudar o mundo. Você não consegue fazer as duas coisas. Porém, nós seres humanos somos seres sociais. Nós vivemos em bando, em grupo, e pessoas efetivamente buscam essa aceitação, essa validação, porque desde sempre, na verdade, no nosso passado, isso era mais importante ainda, pessoas deslocadas tinham muito menos chance de sobreviver. Hoje em dia isso também é válido. Pessoas deslocadas têm menos chance de prosperar, de se relacionar, de se reproduzir, por isso que no fundo o nosso cérebro sabe da importância dessa sensação, dessa necessidade de pertencimento, de validação e de aceitação. Agora, quando em excesso, isso acaba, querendo ou não, se tornando uma prisão mental que nos trava demais. Veja só o prazer de simplesmente abandonar isso e deixar isso para trás de uma vez por todas no relato da Juliana, aluna do curso Reprograme Seu Cérebro. Eu hoje estou me vendo muito mais confiante. Antes eu me importava muito com as pessoas, com o que iam falar, com o que iam pensar, e hoje não. Eu me sinto muito diferente, com muito mais confiança naquilo que eu faço. E isso é simplesmente essencial. A genialidade, ela surge nos momentos e nas pessoas que se permitiram não serem iguais a todos, se permitiram ser diferentes, porque basicamente se você for 100% aceito, é igual você ser 100% igual à média. E eu não estou dizendo que você deve ser igual a todos e nem diferente em tudo. Porém, o que é fundamental é você entender e principalmente respeitar que você, que você é diferente, especialmente em alguns aspectos que você considera importante. Opinião é o que mais existe no mundo. Todo mundo, inclusive, tem a sua. Isso quando a pessoa não muda de uma opinião de uma hora para outra. Se você segue a opinião das outras pessoas, existe uma chance gigantesca de você se sentir perdido. É como você querer criar uma casa, um edifício, com uma fundação que simplesmente não é sólida. Você depende de as coisas estarem ali fazendo sentido, só que de repente as coisas podem não fazer sentido e você simplesmente afunda. Não faz sentido a gente querer seguir a opinião de todas as pessoas. Eu posso te dizer que, inclusive, não existe uma receita infalível para o sucesso. Isso não existe. Agora, essa seguramente é uma receita infalível para o fracasso. Seguir a opinião de todas as pessoas ao redor de você. O mundo, ele é feito por pessoas que têm as suas próprias convicções. Pare e pense comigo. Tudo que existe ao redor, tudo que existe por aí, foi feito por pessoas que aceitaram um período de construção de algo diferente em que talvez as pessoas ao redor não entenderam
renderam 100%. Elas perguntaram, elas duvidaram, será que isso vai dar certo? Será que faz sentido você se dedicar? Será que faz sentido você treinar tanto? Será que faz sentido você estudar além da média das pessoas? Será que faz sentido você tomar decisões diferente da média das pessoas? Isso aconteceu comigo quando eu criei o Brain Power. Eu tinha basicamente 14 anos de mundo corporativo em empresas como Citibank, Danone, Johnson & Johnson, salário alto, eu crescia rapidamente, com menos de 30 anos, eu já respondia para o presidente de uma empresa de 3 bilhões de faturamento, e aí eu simplesmente virei para as pessoas e falei que eu ia sair, que eu ia abandonar absolutamente tudo isso. Se fosse a opinião alheia que determinasse o que eu faria, você tem alguma dúvida de que eu ainda estaria lá fazendo exatamente a mesma coisa? O ponto aqui é, se você efetivamente quer elevar a sua autoconfiança, o treino que você tem que fazer é exatamente treinar a sua não aceitação, entender que está tudo bem você não ser aceito o tempo inteiro, que você é diferente em algumas coisas e que você realmente quer preservar essa sua diferença. Afinal, é exatamente isso que nos torna únicos, pessoas que realmente não são iguais às outras. Se tem alguma coisa que a sua família não aprova, que você realmente quer fazer e você é apaixonado por aquele assunto, então faça. Se tem alguma coisa que os seus amigos acham, poxa, esquisito, mas você realmente gosta daquilo e você acabou deixando de lado, poxa, volte a fazer aquilo. É exatamente quando nos confinamos em um lugar, fazendo aquilo que nós realmente queremos e que nós somos apaixonados, que as coisas mais incríveis surgem. E isso só pode acontecer se você realmente fortalecer a sua confiança, se você ouvir a sua voz interna. Portanto, mais uma vez, treine. Seja uma pessoa que aceita a opinião das pessoas serem diferente da sua e pense, está tudo bem, isso de fato é um treino. E para isso existe uma técnica que você pode colocar em prática. Na hora que você for tomar uma decisão, respire fundo. Ao invés de simplesmente olhar para o lado, ver o que as pessoas vão pensar, respire fundo e se ouça. Vai ser uma coisa tão diferente para a maior parte das pessoas que vai ser quase que uma experiência meditativa, exótica. Mas efetivamente, pare por um minuto e fique em silêncio. Ignore a opinião alheia. Ignore o que os sites dizem. Nossa, isso é uma grande oportunidade ou não. Se você realmente quer aquilo, pare e se ouça. E essa sua voz interna, quanto mais você ouvir e quanto mais você respeitá-la, mais você eleva a sua autoconfiança. E efetivamente é isso que você tem que aprender a controlar e gerenciar e, mais do que isso, permitir que a sua voz interna exista. E ainda tem um ponto que vai além. Você tem que entender o efeito do seu pensamento nessa voz, porque basicamente o seu pensamento gera uma segunda camada, um segundo efeito que não é tão óbvio e ainda pior disso que a gente discutiu hoje, que é basicamente quando nós não fazemos as coisas porque nós achamos que os outros acham algo ou eventualmente vão achar algo a respeito da gente. A gente não sabe o que eles acham, só que nós achamos que eles podem achar e por conta disso a gente simplesmente deixa de fazer. Isso é uma alucinação que basicamente faz um bloqueio em você mesmo. É você se bloqueando e é exatamente isso que a gente vai discutir no capítulo de amanhã. Agora, para a gente realmente amarrar tudo isso, o importante é que você fique ligado que quanto mais autoconhecimento você tiver, quanto mais você conhecer os seus valores e principalmente quanto mais você conhecer o seu cérebro, melhor. E é exatamente por conta disso que todos os anos eu faço a jornada de reprogramação cerebral. Quem já fez essa jornada tem um grau de clareza tão grande que esse processo todo que a gente acabou de falar fica muito mais fácil. Então, se você realmente quer saber mais, não deixe de se inscrever aqui em reprogrameseucerebro.com.br para você participar dessa jornada de reprogramação cerebral, que é um evento gratuito de 7 dias com aulas online, e-book, PDF para você baixar, com um objetivo: você entender como o seu cérebro funciona, como as decisões se formam, como você foi desenvolvendo os padrões que você tem hoje, tal como esse que a gente discutiu, de realmente ser muito mais suscetível à opinião alheia do que efetivamente a gente deveria. E efetivamente mudar tudo isso, passando a entender a formação dos nossos padrões, sejam eles positivos ou negativos, para a gente realmente poder trocar, alterar, evoluir os padrões que a gente tem, tal como a procrastinação, a preguiça, e trocar tudo isso por muito mais controle da sua produtividade, energia e controle emocional. Então, não deixe de entrar aqui, reprogrameseucerebro.com.br, e agora é hora de você participar. Eu gostaria que você dissesse aqui abaixo se você realmente está comprometido em fazer isso, em fazer essa pausa, respirar antes de tomar as decisões, especialmente aquelas decisões mais importantes, e antes ainda de você ouvir dos outros. Será que realmente você deveria fazer? Ouça a você e depois, se você quiser, ouça as outras pessoas. Se ouça em primeiro lugar. Você topa esse desafio? Se você topa, coloca aqui abaixo nos comentários e aproveita e deixa aqui a sua curtida para eu saber que você curtiu o capítulo de hoje. E agora eu quero te trazer aqui uma novidade especial, especialmente se você gosta dos conteúdos a respeito do seu cérebro e quer entender
ainda mais, em mais profundidade, tudo isso que a gente fala aqui nos capítulos diários. Então eu te faço aqui um convite muito especial, mais uma vez, eu te convido para você entrar no nosso grupo do Telegram, que basicamente é um grupo muito mais informal, muito mais intimista, onde eu simplesmente vou gravar áudios para você, como se a gente fosse amigo, como se a gente tivesse contato direto, como se eu simplesmente apertasse um botão e gravasse no WhatsApp para você. É exatamente essa mesma mecânica. A ideia é eu te passar conteúdos exclusivos para complementar os capítulos diários, sem custo nenhum, também sem nenhum tipo de edição, nada. Simplesmente eu vou pegar o meu celular e eu vou gravar, como eu disse, como eu faria para um amigo. Se você realmente quer fazer parte disso, fica aí o convite, entra aqui, brainpower.com.br/Telegram, você vai para uma página que vai te explicar absolutamente tudo. Como é que você entra no grupo, caso você não tenha o Telegram, como é que você baixa e tudo mais. E se por algum acaso você já tem o Telegram, é só você colocar a câmera nesse QR Code aqui, que basicamente você vai direto para o Telegram, você já vai direto para dentro do grupo. Então fica aí o convite e agora deixo você então no final com o link completo com as palavras da Juliana, aluna do curso Reprograme Seu Cérebro, para você efetivamente entender como é libertador o momento em que você deixa de lado a opinião alheia e você passa a respeitar, talvez pela primeira vez ou pelo menos mais do que hoje, a sua voz interna. E efetivamente então é hoje que a sua voz interna começa a gritar aí dentro de você, afinal o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até o capítulo de amanhã.